palavra o doutor Sotomayor. Ok. Bom, gente, boa noite já, eu não sei se boa tarde ainda a todos e todas. É uma grande honra estar aqui presente, agradeço muitíssimo ao convite que me foi formulado, agradeço as palavras do Dr. Paro, agradeço a companhia do Dr. Turma, nós vamos nos encontrar hoje à noite ainda na faculdade, não é isso? E para mim é uma grande honra estar aqui presente no Tribunal Regional da 8ª Região, um tribunal que eu tenho com muito carinho, né? E também pelas amizades que tenho aqui, também por considerar a importância que o Tribunal Regional da 8ª Região tem no que se refere aos direitos, à proteção do direito do trabalho, né? Com um evento, né, dessa envergadura, com essa característica bastante importante, né, de trazer trabalhadores e trabalhadoras efetivamente para estarem presentes aqui no tribunal, enquanto, por exemplo, né, ministro efetivamente do Supremo Tribunal Federal está aí destruindo o direito do trabalho em um congresso, um seminário junto a representantes de alguns segmentos empresariais. Aliás, eu vinha vindo para cá, não, estava aqui quando cheguei e fui perguntado ali pela assessoria da imprensa do tribunal sobre o que de fato eu iria falar aqui hoje, né? E eu disse, bom, eu vim preparado para fazer uma manifestação a respeito de um tema que me foi encomendado, vou falar sobre esse tema, mas de fato as realidades atropelam um pouco a gente, né? Os fatos vão passando por cima e com a questão tecnológica, que faz parte inclusive do nosso tema, os fatos chegam a gente muito rapidamente, né? A gente não consegue se deslocar do mundo, digamos assim, da contextualização de todos os fatos, a gente não consegue se desconectar, né, na verdade, um tanto quanto é isso, e o WhatsApp, né, não nos deixa ficar nem um pouco sem saber o que está acontecendo. Então, hoje mesmo, esse dia 21 de outubro, né, o ministro Gilmar Mendes, no WhatsApp, né, recebi aqui o WhatsApp, não sei se vocês já receberam, eu acho que isso precisa ser dito num evento dessa envergadura, né, que ele literalmente acusa o Tribunal Superior do Trabalho, né, de ser um tribunal cujos ministros deviam estar frequentando a União Soviética socialista, né, comunista, porque realmente são ministros que atrapalham o cenário econômico nacional. Isso é uma coisa um tanto quanto grave, né, um tanto quanto séria demais para não ser dita, do ponto de vista, inclusive, quando sugere que os ministros e a Justiça do Trabalho esteja aparelhada, né, está sendo aparelhada pelos sindicatos. Isto é muito grave, né? Não é pouco grave. E imagino, então, o que ele diria do Tribunal Regional da 8ª Região por trazer trabalhadores para frequentar um espaço público. Talvez acuse o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região de estar sendo, digamos assim, acessível demais, né, à população e à classe trabalhadora. Enfim, é um momento um tanto quanto complexo da realidade nacional, que a gente tem que ficar atento, porque se nós estamos aqui preocupados com o meio ambiente saudável, né, do trabalho, pode ser que daqui a pouco não tenhamos mais meio ambiente de trabalho algum, né? Não tenhamos mais, de fato, sequer uma instituição como essa, a Justiça do Trabalho, que se preocupa efetivamente com estas questões de natureza humana. E eu vi aqui, eu fiquei ouvindo o Ney, fiquei ouvindo, né, em Turma, os que eu cheguei a ouvir, né, e com essa preocupação, e você fica ali pensando como a justiça, e perdoe, minha fala vai ser um pouco complexa, por isso mesmo, porque eu estou atropelado por esses fatos, né, por esse momento histórico. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, tanta preocupação, a Justiça do Trabalho há tanto tempo lutando, e o direito do trabalho desenvolvendo em termos de pesquisas, trabalhos, pesquisas e tanta coisa importante para criar
ambientes de trabalho mais saudáveis para a condição humana, de certo modo, salvando mesmo o modelo capitalista de produção da barbárie, né? Tentando construir alguma coisa do ponto de vista daquilo que foi dito aqui também, né? Da harmonia nas relações de trabalho, de um ambiente mais saudável, mais humano. Tanto esforço se faz, e tem sido feito quantos anos isso, para isso simplesmente ser jogado fora dentro de uma lógica de que isso tudo é coisa de comunista, de que isso é coisa de gente despreparada, de gente que... Ou seja, como se isso não servisse para nada, né? Como se, afinal de contas, que todo esse esforço feito fosse simplesmente diletantismo, ou se fosse, como disse o próprio ministro Gilmar Mendes em uma decisão recente, né? Como se fosse coisa sentimental, né? Como se fosse coisa ingênua, né? Que o que prevalece mesmo, o que deve prevalecer, é a negociação individual, a autonomia, as próprias partes resolvendo os seus problemas do ponto de vista econômico. Então, são vários anos, várias décadas, tentando superar a racionalidade estritamente econômica para trazer um pouco de humanismo, né? Para trazer um pouco de humanidade, melhor dizendo assim, ao modelo de produção capitalista, a este modelo de sociedade, né, que se baseia no modo de produção capitalista, e isso simplesmente ser desconsiderado de uma hora para outra, seja como se o esforço de consertar fosse desimportante, né? Que o que eles querem mesmo, então, é explorar o trabalho 80 horas por semana, né? O que eles querem é ter uma extração de valor do trabalho na consideração de que o trabalhador não existe, só existe enquanto um objeto que produz uma mercadoria, que é a força de trabalho, e que só tem relevância, tudo só tem relevância na medida econômica do quanto mais valor se pode extrair deste objeto, né? Para quê? Para o desenvolvimento econômico. Para o quê? Para ganhar na concorrência econômica. Sim, não é inegável, se do ponto de vista matemático, econômico, quanto mais os trabalhadores trabalharem e quanto menos eles receberem, maior é o lucro, maior a acumulação do capital, mais as empresas terão condições de concorrer no mercado econômico e por aí afora, ou seja, mais produção, economia. Mas o que isso leva junto com isso? Com jornadas de trabalho de 80 horas semanais, com jornadas de trabalho, aí não vou entrar na questão técnica, jornada, duração, enfim, com jornadas de 12 horas, de 14 horas de trabalho. O que isso conduz a sucesso econômico? Tudo bem, mas à custa do quê? À custa da própria sociedade, à custa da própria condição humana. Aí você não tem uma sociedade de seres humanos, você tem uma sociedade de coisas, né? Que são simplesmente vistas enquanto tais para fortalecer a lógica de mercadoria, de comércio. E qual é o orgulho disso? Ou seja, viramos uma grande potência econômica. Uma grande potência econômica composta por uma sociedade de não seres humanos, né? E essa questão que nós estamos pautados agora, nesse instante, é se efetivamente o que está posto na mesa é efetivamente o que virá, né? Nós vamos continuar tentando salvar este modelo de sociedade, ou esse modelo de sociedade não quer ser salvo, né? Não quer ser salvo e pura e simplesmente deixa, então, a barbárie rolar solta para ver se o que sai disso. Evidentemente, gente, que de barbárie só sai barbárie, né? Não sai nada que seja eficiente, até do ponto de vista de uma revolução proletária, né? Porque mesmo para uma revolução proletária, é preciso projeto, é preciso organização, é preciso que se tenha alguma visualização de alguma coisa. E quando se baseia tudo na lógica de cada um faz o que quer, né, que tudo pode e tudo vale dentro do pressuposto da essência econômica, o resultado disso é pura e simplesmente barbárie. E isso já se verificou historicamente. Quer dizer, não é você olhar para frente e projetar e dizer assim, o mundo pode ser desse jeito, a total barbárie. Se você pensar no século XIX como um todo, em que os limites da exploração do trabalho não estavam estabelecidos, aí dialogo aqui, inclusive, com Tuma, quando ele diz que foram fixadas as limitações da jornada de trabalho,
Essas limitações da jornada de trabalho não foram fixadas pura e simplesmente porque alguém vislumbrou a importância disso. Essas limitações da jornada de trabalho foram fixadas depois de muita luta, depois de muitas mortes, depois de muito sacrifício, depois de muita resistência, inclusive, da classe dominante diante das reivindicações da classe trabalhadora, né? Então, o processo histórico para conseguir chegar a este momento da limitação da jornada de trabalho foi muito doloroso para a história da humanidade. E foi doloroso no sentido até de conduzir a 2 guerras mundiais. Não se esqueçam disso, que 2 guerras mundiais, o mundo passou por 2 guerras mundiais como resultado da desorganização do modo de produção capitalista. Dos estados como um todo, concorrendo entre si na perspectiva do dumping social, sem qualquer possibilidade de um ajuste para a limitação dessa concorrência econômica. É assustadora quando alguém fala a racionalidade econômica deve ser o norte de toda a nossa inteligência, porque é assustador porque isso nos conduz a uma história já vivenciada. Tanto que, ao final da Primeira Guerra Mundial, 1919, Tratado de Versalhes, neste instante que se cria a Organização Internacional do Trabalho. Está lá fincada no Tratado Internacional do Trabalho, parte 13, né? Artigo 427, leiam lá, cria-se a Organização Internacional do Trabalho, cujo papel é este modelo de sociedade pautado pela lógica capitalista não pode se desenvolver sem a perspectiva da limitação da exploração do trabalho, sem regras de proteção à condição humana. Está tudo isso previsto lá com um princípio fundamental, que o trabalho humano não é mercadoria de comércio. E se chega nisso e se firma esse compromisso ao final da Primeira Guerra Mundial, compromisso que não é seguido, diga-se de passagem, porque os países passam a frequentar e integrar a Organização Internacional do Trabalho nesse instante, e aí, nesse instante, começam a assimilar as primeiras convenções da OIT, mas ratificam essas convenções ainda numa perspectiva de desconfiança do que o outro país vai fazer nessa lógica de produção, e ratificam sob condição. A França, por exemplo, ratifica a Convenção X se a Inglaterra também ratificar e se a Inglaterra cumprir. Então, se vive um momento ali ainda em que esses preceitos, digamos, sociais, esta racionalidade social para o desenvolvimento do modelo capitalista de produção, ainda não é assumido enquanto importante enquanto tal, mesmo depois de uma guerra mundial. E isso conduz à Segunda Guerra Mundial, que, na verdade, é a continuação da Primeira, com outros elementos piores, né, que se adicionam aí, elementos do ponto de vista do autoritarismo, da xenofobia, ou seja, elementos muito mais graves, né, raciais, inclusive, enfim, é uma Segunda Guerra muito mais problemática, que mata 50 milhões de pessoas, e que já ao final, né, em 1944, o final efetivo em 1945, mas já ao final de 1944, os países se reúnem de novo na Filadélfia, nos Estados Unidos, e pronunciam novamente a declaração do Tratado de Versalhes. Né? Na declaração famosa de Filadélfia de 1944, dizem de novo, tudo que falamos ali no Tratado de Versalhes a respeito do que o trabalho humano não é mercadoria de comércio, nós precisamos valer isto efetivamente. Eles dizem de novo aquilo que já tinham dito em 1919 e 1944, e em 1945 a Organização Internacional do Trabalho se torna órgão permanente da ONU. Né? Ou seja, e de 1945 em diante, ao final da Primeira Guerra Mundial, até 1973, você tem uns 30 tais anos gloriosos do capitalismo, porque o Estado social democrático valeu, pelo menos nos países do capitalismo central, na Europa, de certo modo nos Estados Unidos, depois da crise de 29, porque se entendeu que digamos assim, esta racionalidade econômica, essa priorização da mentalidade do ponto de vista econômico é autodestrutivo da humanidade, como se já tinha demonstrado. Né? E aí, percebam, nós estamos voltando, depois de problemas econômicos que vieram, aí veio o neoliberalismo e tal, tentou-se implementar o neoliberalismo deu problema, chegamos à crise de 2008, novamente se disse, olha, esse negócio não dá certo mesmo, né? E o Prêmio Nobel da Economia vai para o Krugman, que é o sujeito crítico da questão do neoliberalismo, isso em 2008. E agora, em 2016, estamos aqui no Brasil,
vamos abrir tudo, o direito do trabalho não serve para nada, o direito social não serve para nada, a Constituição Social não serve para nada, as questões sociais bobagem, vamos acabar com o custo do Estado, acabar com o custo social, PEC 241, destrói tudo, deixa o capitalismo rolar solto, deixa os conglomerados econômicos mandar na educação, na saúde, mandarem na produção, ou seja, a economia que resolve os problemas. Caramba, de onde essas pessoas estavam? Estavam em Marte? Elas foram abduzidas e voltaram para o planeta agora e descobriram que, enfim, que esse resultado tem solução para a humanidade nessa perspectiva? É desesperador, né? É desesperador porque não tem representação histórica. Não saiu de lugar nenhum, né? E eles voltam acusando, inclusive, acusam, né, as pessoas que ao longo desses anos tentaram consertar os problemas do capitalismo, de serem elas os problemas. De ser o direito social o problema do capitalismo, sendo que o direito social foi o que salvou até aqui, até esse instante, o capitalismo. Então, é assustador mesmo. Me perdoe chegar aqui assim, meio, né, para falar de... O que era o mesmo tema? Direito à desconexão. Porque, perceba, as coisas ficam muito pequenas, né? Você pega um tema específico, puxa vida, é muito pequeno. Eu vou falar de direito de desconexão, eu vou, mas se acabar tudo, o que adianta o direito à desconexão? Se não tem justiça do trabalho, não tem direito do trabalho, não tem nada, não tem nem sociedade capitalista mesmo sendo desenvolvida. Porque, olha, é muito sem noção isso. O Thomas falou aqui, né? Você tem limitação da jornada de trabalho, é importante para o trabalhador, dignidade humana, sim, é importante também, mas é importante para o capitalismo. Porque ele disse da questão da mais-valia, né? Do mais-valor. Mas o mais-valor não se produz naquele instante da produção, pura e simplesmente. E o mais-valor é bom que se entenda, que muitas vezes as pessoas não entendem o que é, né? Tecnicamente, a categoria que é o milagre, inclusive, da acumulação do capital, né? A reacumulação do capital, é que há um processo de produção em que o trabalhador está lá produzindo valor, né? E ele faz isso durante 4 horas e vai receber uma remuneração que é compatível com o valor produzido nessas 4 horas. Até aí não há lucro, né? Até aí eu estou pagando exatamente o valor produzido. Que vantagem o capital leva nisso? Nenhuma. Então é preciso fazer com que ele trabalhe mais 2, mais 3, mais 4 horas, quantas mais horas ele trabalhar a partir daquela quarta ou quinta, né? Aí pensando aquilo que seja o socialmente necessário para a consideração do valor do trabalho mínimo, quanto mais trabalhar, você tem a extração de mais valor, né? Mas esse mais valor não se torna por si ainda um capital. É preciso que haja que essa produção adicional, né, ela seja consumida. Haja o consumo, haja a venda, haja o mercado, para ver aí sim o lucro. E quem que consome os produtos, senão as próprias pessoas da mesma sociedade, né? Então é preciso que mesmo os trabalhadores, que são ao mesmo tempo trabalhadores e consumidores, tenham tempo de consumir. E tenham dinheiro para consumir, tenham alguma sobra, que seja não só o necessário para a sobrevivência, mas também até para a satisfação das suas necessidades criadas pelo capitalismo. Necessidades que não são necessidades fundamentais, mas acabam sendo necessidades criadas. A pessoa quer trocar a televisão, né? Quer trocar o carro porque mudou a seta, né? Tudo ilusão, né? Tudo nada a ver, mas enfim, o capitalismo gira dentro dessa lógica da ilusão. Então é preciso que as pessoas tenham. Agora, se as pessoas, todas elas, trabalham 14 horas por dia e não sobra tempo para nada durante 7 dias da semana, não existe o capitalismo propriamente dito, né? Não existe a mesma lógica. Então é preciso que haja limitação. É preciso que haja também uma situação em que as pessoas, todas elas, não sejam mutiladas pelo trabalho, né? Porque se as pessoas ficam trabalhando 12, 14 horas por dia e se adoecem, né? E essa doença, ela retira pessoas do mercado de trabalho, do exército da mão de obra, e, consequentemente, o trabalho fica mais caro. Há um problema estrutural.
Percebam, não é só proteção dos tadinhos, dos trabalhadores, quando se fala em regulamentação da relação capital e trabalho. E é isso que o direito do trabalho faz, né? Ele não protege o tadinho do trabalhador em face do malvado do empregador. Ele regula este modelo de sociedade dentro de uma perspectiva de tornar esse modelo de sociedade viável, como um modelo de sociedade viável, socialmente viável. Há discussões. Se você pega um preceito, se você pega um viés, digamos, marxista, você vai dizer, bom, o modelo de sociedade capitalista é inviável de qualquer forma, né? E o direito serve apenas para mascarar as inconsistências deste modelo de sociedade. Ele jamais será eficiente para consertar, né? E aí, às vezes o que a gente fica verificando é que as tentativas do direito de tentar consertar o capitalismo não são assimiladas nem por ele próprio, o que é muito inconcebível, né? É uma coisa meio... você fica pensando, para onde que estamos indo, afinal? Essa aqui é a grande questão. Vejam, e aí a gente fica neste dilema, porque, afinal de contas, também, né, o direito do trabalho, ele perdeu um pouco a sua identidade, vamos dizer assim, ao longo dos anos, porque ele se propôs efetivamente a ser esse modelo regulador do modelo de sociedade e conferir aos trabalhadores uma melhor condição social e econômica. Isto, percebam, não é sequer uma tomada de posição em favor de uma classe social específica. Este é o papel do direito do trabalho essencialmente. Está previsto, inclusive, na Constituição, aliás, nas Constituições desde 1934, que os direitos dos trabalhadores fixados na Constituição servem à melhoria da condição social dos trabalhadores. Porque o direito do trabalho, ele não é a revolução socialista. O direito do trabalho é limitador da exploração do trabalho, visualizando melhorar a condição social do trabalhador neste modelo de sociedade. Ele vai continuar sendo trabalhador explorado economicamente, mas dentro de alguns limites. E alguém pode achar isso bom ou ruim. Aí não estou fazendo avaliação de bom ou ruim isso, nesse caso, né? O que eu estou dizendo é que a função do direito do trabalho que se propôs foi esta. E ao longo dos tempos, o que se percebeu, inclusive, foi que o direito do trabalho não assimilou completamente essa sua função, né? Quis entrar numa situação um tanto quanto de apenas salvar, mas sem melhorar a condição social dos trabalhadores, e perdeu a sua identidade com a classe trabalhadora. E jamais foi assimilado enquanto tal, quanto devido, pela classe empresarial dominante. E agora, quando essa classe empresarial dominante se sente à vontade para ficar livre do direito do trabalho, ela pouco se importa, né, com o direito do trabalho. Por que eu digo isso? Porque nesse tema específico que vocês me chamaram para falar, né, direito à desconexão, neste instante em que a gente está aqui defendendo o direito do trabalho, defendendo a justiça do trabalho como deve ser, se nós olharmos para trás, veremos que a Justiça do Trabalho não cumpriu, e o Direito do Trabalho não cumpriu devidamente o seu papel de melhoria da função social dos trabalhadores no que se refere a estes temas, por exemplo. Há quantos anos nós não estamos decidindo e falando e colocando em decisões e debates jurídicos a questão pertinente, por exemplo, à jornada externa? Ah, mas o trabalhador trabalha externamente. Tem uma regra prevista no artigo 62, incisos 1 e 2, né? Acho que é o 2, não sei se é 1 ou 2, um dos dois fala lá que trabalho externo. E o trabalho externo não está vinculado à limitação da jornada de trabalho. Aí você fala, puxa vida, né? Se o princípio não é a melhoria da condição social dos trabalhadores, se a limitação da jornada de trabalho é um direito fundamental, fixado no Tratado de Versalhes, e na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, qual a diferença da condição humana da pessoa, dela trabalhar
dentro de um estabelecimento ou trabalhar fora? Do ponto de vista do ser humano, não existe diferença alguma. A grande questão é se é possível limitar a jornada de trabalho de alguém que trabalha não dentro do estabelecimento e trabalha fora. Na época da CLT, lá em 1943, talvez fosse mais difícil. Impossível nunca foi, mas talvez fosse mais difícil. Mas com o avanço tecnológico, isso se torna claramente possível, né? E eu diria mais, não só possível, como necessário e obrigatório. Porque nós estamos falando de eficácia de direitos fundamentais, eu não posso, enquanto, vamos dizer, empregador, me eximir da minha obrigação frente a um direito fundamental dizendo não controlei, não controlava, mas é sua obrigação controlar. É alguém que está trabalhando para você e você está pagando por isso e ele tem um direito fundamental à limitação da jornada, ainda que trabalhe externamente, esta é uma obrigação sua de controlar efetivamente. E o controle é extremamente possível, totalmente possível, né? Não existe essa impossibilidade do controle diante das formas da tecnologia. A tecnologia é ruim por um lado, né? Mas acaba sendo benéfica por outro. Veja no que se refere a essa jornada externa, por exemplo, de motorista de caminhão. Aliás, aí tem um ponto bastante interessante, né? Desta guinada agora recente. Quantos anos, mas durante quantos anos a Justiça do Trabalho negou horas extras a motoristas de caminhão por conta de trabalharem externamente? E agora eu lhes pergunto, afinal de contas, o motorista de caminhão trabalha externo? Nem externo ele trabalha dentro do caminhão. Vamos combinar que isso não é trabalho externo, está lá dentro do caminhão, né? E o caminhão é um ser móvel, né? Um ser movente, né? Não se move sozinho, mas enfim, é que vai para lá, mas ele sai de um lugar e vai para outro, né? Então é completamente possível saber de onde está indo, para onde está indo, sendo que, inclusive, você pega lá as formas hoje em dia que existem de radar do caminhão, você sabe exatamente onde o caminhão está, onde que ele parou, para onde que ele foi, onde que ele vai, quanto tempo ficou parado. Não precisa nem daquele negócio que tinha antigamente, aquele negócio, como é que era? De tacógrafo. Nem tem, não precisa mais disso, né? Porque as formas tecnológicas estão muito claramente estabelecidas, né? Das possibilidades do controle. E se trata de um controle essencial, inclusive do ponto de vista do convívio social. Porque uma pessoa dirigindo um caminhão, né, transportando uma mercadoria tóxica, dirigindo 18 horas por dia, isto é um problema só que diz respeito ao direito do trabalho e hora extra? Ou diz respeito à segurança nas estradas? Quantas pessoas não são mutiladas nas estradas, né, por conta de acidentes do trabalho? Acidentes do trabalho, acidentes de trânsito. E desses acidentes de trânsito, quantas não são as decorrentes de relações de trabalho mesmo, né? Ou vendedores, ou motoristas de caminhão, ou seja, a intensidade desses acidentes tem a ver com a quantidade de horas trabalhadas por esses profissionais. E aí, durante muito tempo, a Justiça do Trabalho se recusou a conferir a esses trabalhadores horas extras, e as jornadas cumpridas eram de 12, 14, 16 horas por dia, dias seguidos. Eu fiz várias instruções processuais lá em Jundiaí, e constatamos isso, da pessoa pegar o caminhão, ir para uma fábrica, ficar lá na fábrica esperando o carregamento, dali sair do caminhão para ir para outra fábrica, em outra cidade, lá ficar esperando o descarregamento, trabalhando assim 7 dias direto, 14 dias, sem parar. Ah, não tem direito a hora extra. O problema não é hora extra economicamente, quanto que vai. O problema é muito mais importante que isso. Aí a Justiça do Trabalho começou a dar decisões favoráveis nesse sentido. E veio, inclusive, a lei que legitimou as decisões, o movimento da Justiça do Trabalho, né, nessa perspectiva. O que aconteceu? Uma grita enorme, né? O que nos leva a dizer assim, será que efetivamente o direito do trabalho consegue controlar o capitalismo?
Porque chegou ao ponto de controlar isso, houve uma lei que legitimou e depois a lei foi para trás, né? Andou para trás para caminhar no sentido de legitimação disso. Ainda estamos falando de banco de horas, mudando o assunto, mas falando da mesma questão. Banco de horas não tem nada mais perverso que banco de horas para as relações de trabalho. E a gente cuida disso uma naturalidade tranquila, né? Ah, compensou o horário. Como assim compensou o horário? Porque, bem disse o Tuma, o problema não é o tanto que a pessoa trabalha, né? É o tanto que ela deixa de ter de convívio social fora do trabalho. Porque existe o direito ao trabalho e existe o direito ao não trabalho, essencialmente. Sendo que no não trabalho estão vários outros direitos fundamentais, né? Onde se exercem vários outros direitos fundamentais. E o banco de horas retira o não fundamental, os outros direitos fundamentais do não trabalho. Como assim? Você imagina se você tem uma jornada compensada de 9 horas de um dia, você então tem uma programação da sua vida que é bastante restrita, diga-se de passagem, já diante do que disse aqui o Tuma, mas enfim. Mas no sistema de banco de horas não existe programação alguma. Quem controla isso é o empregador. E aí ele diz, hoje você fica mais 2, hoje você fica mais 1. E aí você fica meia hora a mais naquele dia, fica 2 horas a mais naquele dia, além da jornada, e não recebe hora extra. Aí um dia você chega para trabalhar às 8, e fala assim, não, hoje você pode ficar um pouco, você entra às 10. O que adianta? Ou sai um pouco mais cedo. Você chegou programado para trabalhar até às 18. E o empregador bonzinho fala, não, você tem um banco de horas aqui, eu vou deixar você ir embora 2 horas mais cedo. Que daí? Isso não tem referência na vida da pessoa, 2 horas a menos naquele. Ela não pode fazer nada com aquelas 2 horas a menos, né? Voltar para casa, ir para onde? Não tem o que fazer. E muitas vezes, dependendo do lugar onde trabalha, tem que ficar esperando o fretado para ir embora para casa, né? São 2 horas que representa uma punição. Além do que, o banco de horas é um enigma. Não existe extrato, o empregado nunca sabe quantas horas de fato tem no tal do banco, que é um banco sem fundo, na verdade. E eu pego o processo, você pega lá os processos, eu não entendo, olhando os cartões de ponto, afinal de contas, se as horas extras e o banco de horas foram todas compensadas ou não. Eu tenho que mandar fazer uma perícia. Ora, se eu preciso mandar fazer uma perícia, imagine se o trabalhador tem condições de controlar aquilo lá que está acontecendo na sua vida, sendo que agora esses cartões de ponto magnéticos, as horas somem, inclusive, ali, né? Pá. Então, gente, a gente convive com essa situação do banco de horas. Convive com a jornada de 12 por 36. Tudo bem, agora o Supremo foi perverso, né? Disse que a jornada de 12 horas é válida lá para os bombeiros civis que trabalham uma jornada de 12 horas dentro do limite de 36 por semana. Ah, o Supremo fez isso, que absurdo. Mas quantas decisões da Justiça do Trabalho já não legitimou o 12 por 36? Que já não é mais 12 por 36. Se vocês pegarem as condições de trabalho de vigilantes, verão que os vigilantes não trabalham 12 por 36. Eles trabalhavam 12 por 36, depois foram por um regime de 2 por 2. 2 dias de 12 horas por 2 de descanso. Depois para 3 por 2. 3 dias de 12 horas para 2 de descanso. Depois para 4 para 1, e agora está 5 por 1. Você pega lá os processos e traz 5 dias, 12 horas, com 1 sem trabalho. E às vezes, nesse 1 sem trabalho, que seria a folga, trabalha também. Aí você pega o cartão de ponto, está lá, 17 dias trabalhados, 12 horas, direto. E a gente fica tratando isso como, tem direito a hora extra ou não? Isto não é problema de hora extra mais. Isto é um problema de supressão da condição humana. É o dano existencial, é o dano social, né? É uma desconsideração de qualquer projeto de sociedade a partir de uma lógica de que a gente considera que jornadas de 12 horas são normais. Gente,
12 horas, tirem o aspecto matemático da mente e pensem na vida como ela é. Chegar às 7 horas da manhã e sair às 19 horas, sendo que ainda tem os tempos de deslocamentos, é completamente desumano. E você fazer isso durante 16 meses, fazer isso durante 2, 3, 4 dias é uma coisa, fazendo durante anos. Aí vem toda a discussão depois do meio ambiente de trabalho saudável, vem toda a discussão depois do estresse no trabalho, essa coisa toda. Em situações de desumanização, não é possível o ambiente resolver esse problema. Põe ar-condicionado. Daí põe ar-condicionado, põe luz. O sujeito já não é mais ser humano, não é, o meio ambiente não vai salvar, né, a situação específica. Então, nós temos vários problemas envoltos nesta questão da não percepção de que o trabalho, né, acabou tomando conta das nossas análises, né? De tal forma, inclusive, por exemplo, que nós vamos considerar, se vocês peguem, olha como as coisas são complicadas, se nós pegarmos o pressuposto jurídico da capacidade para efeitos previdenciários, para avaliação da aposentadoria por invalidez, por exemplo, o que se verifica é se a pessoa é ou não capaz para quê? Para o trabalho. Se ela é capaz para o trabalho, ela tem, digamos assim, capacidade. Se ela ou ela não é, digamos, não tem um efeito jurídico. Tudo é voltado para isso. A pessoa, enquanto pessoa, ela é desconsiderada, né? O que se considera essencialmente como valor principal é o trabalho, mas não é um trabalho qualquer. É um trabalho alienado, é um trabalho em que a pessoa presta serviços na estrutura alheia, não é um trabalho para si próprio. Então, percebam, é uma forma que nós temos utilizado de ver a realidade social tão deturpada, que já é deturpada. Isso que eu quero dizer. O direito do trabalho não está, de fato, sendo eficiente para resolver esses problemas ligados às relações de trabalho, no que se refere ao assédio moral, no que se refere às metas. A Justiça do Trabalho, ela própria, adotou as estratégias de gestão. Não sei se tem aqui os servidores, juízes, né? Todos nós, quando nós estamos submetidos agora a cumprimento de metas. Cumprimento de metas dentro de uma lógica que está estabelecida, mesmo assim, no ponto de vista da quantidade. Eu, outro dia, fui convidado, entre aspas, né, para participar de um treinamento para ser eu o juiz gestor. Como assim juiz gestor? Eu não fiz concurso para ser gestor de nada, eu nem sou muito ligado a essas coisas econômicas, eu penso que a questão social, direitos humanos. Vocês querem transformar em juiz gestor? Você tem que gerir, né, os trabalhadores. Tá. E como é que eu faço isso? Aí foram me ensinar, né, o pessoal da FGV, que foi ensinar, claro, né, como que eu seria o juiz gestor. Para extrair dos servidores mais trabalho. Então, separa os trabalhadores, servidores em células, né, faça uma concorrer com a outra, né, e sempre mostra para uma que a outra está melhor, né? Mas cuidado para não parecer assédio, de vez em quando você vai lá e elogia. Muito bem, parabéns. Mas não deixa de ser devidamente rígido para mostrar, olha, veja lá fora que tem gente desempregada, que não sei mais o quê. Eu não estou mentindo, foi assim que eu fui treinado. Eu só estou reproduzindo, eu aprendi. Me treinaram, eu aprendi. Aprendi, mas não faço, né? Aí eu falei, cara, depois eu levantei assim a mão, lá pelas tantas, assim. Oi, pois não. Olha, você está querendo dizer o seguinte, que os servidores que trabalham comigo lá, que são meus amigos, eu trabalho com eles há vários anos, você está querendo dizer que eu volte lá agora e comece a enganá-los, é isso?
Veja bem, não é bem isso, mas é que também a sua vara vai estar concorrendo com outras varas. É verdade. Né? Uma loucura. Aí a gente fala em loucura no trabalho, né? De jus, não sei mais o quê. O que é a loucura no trabalho? A loucura no trabalho é assim, cara, o que vale essencialmente é produção, é trabalho, não são relações humanas, né? É economia na veia. Mas para levar aonde? Qual é o projeto disso? Mais emprego. Que mais emprego? Mais precariedade, mais exploração, mais sofrimento. E eles querem mais emprego com menos direitos, inclusive. Então, é mais doença, é mais loucura. E nós estamos, isso que eu estava dizendo, quero dizer, só que a gente está reproduzindo isso ao longo dos anos. Né? E tendo reproduzido isso ao longo dos anos, a gente chegou no momento de falar, bom, agora, será que, enfim, nós vamos reagir? Eu não sei. Eu tenho sério desânimo para dizer, olha, o ataque que está vindo aí, enfim, para a Justiça do Trabalho e com o direito do trabalho, põe a Justiça do Trabalho numa situação muito complexa, né? Em que ela vai ter que se posicionar ao que veio. Qual a sua identidade? Ao que de fato ela serve. Né? E tendo assumido esses anos todos, olha, vocês sabem, eu faço audiência há quanto tempo, né? E a Justiça do Trabalho, eu defendo enormemente, mas quando vejo essa situação presente, a gente tem que fazer autorreflexão. Né? Essas questões aí que a Justiça, para se identificar para a sociedade, quando começou essa coisa do CNJ, de conciliar é legal, etc., o que a Justiça do Trabalho fez? Isso a gente faz, e a gente faz bem. A gente concilia bastante. Aí você vai lá, vamos nos identificar como necessário a partir do número de conciliações que a gente faz. Tá, então conciliar, pá. Aí começaram com uma coisa de semana de conciliação, que alguns advogados lá em São Paulo dizem isso, eu só estou reproduzindo, viu? Dizem que é a semana do renunciômetro. Né? O quanto os trabalhadores vão renunciar aos direitos naquela semana diante da pressão dos juízes para conseguirem fazer mais acordos. Isso engrandece a Justiça do Trabalho enquanto instituição? Enfim, gente, nós temos que, neste momento grave, que eu acho que a Justiça do Trabalho está sendo atacada fortemente, e o direito do trabalho também, fazer uma reflexão a respeito do que efetivamente representa o direito do trabalho e a Justiça do Trabalho, para que a gente busque uma identidade para o futuro e contribuir para esse futuro de uma forma decisiva, né, para um futuro bem melhor do que nós temos. Porque que há algo pior que se planeja, sim, mas é o tema específico da terceirização, por exemplo. E aí eu vou concluir, que eu já sei que eu estou falando demais. A ampliação da terceirização, por certo, é aquilo que todo mundo imagina que é o caos. Né? Bom, ampliar terceirização e negociado sobre o legislado, você põe essas duas coisas juntas, deixa de existir o direito do trabalho. Consequentemente, é evidente. Porque se os trabalhadores são